GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 123, capítulo 10. Proezas físicas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar agora com as proezas físicas. Caminhada. Uma velocidade sustentável por campos ou matas a pé depende do deslocamento terrestre. Tem o deslocamento básico como base e reduza-o de acordo com a carga, os ferimentos e a exaustão, conforme a situação. A distância em quilômetros que um personagem é capaz de marchar em um dia sob condições ideais é igual a 16 vezes o deslocamento. Se tiver a vantagem de deslocamento ampliado solo, o personagem pode aplicar seu multiplicador de movimento a essa distância. Por exemplo, deslocamento ampliado 1 solo multiplica o deslocamento por 2, dobrando a distância da marcha diária. Um sucesso num teste de caminhada aumenta a distância de marcha em 20%. Faça esse teste diariamente. Um grupo liderado por um personagem com a perícia liderança, com NH 12 ou mais, pode fazer um único teste contra a média dos NHs em caminhada do grupo. Caminhada tem HT-5 como valor pré-definido. Em caso de sucesso, o grupo inteiro marcha 20% mais rápido, mas um fracasso indica que ninguém pode se utilizar do bônus. Quando essas regras resultam em diferentes velocidades para diferentes membros de um grupo, o grupo deve deslocar-se na velocidade do membro mais lento ou se separar. Observe que um grupo que tenha escolhido fazer um único teste de caminhada para o grupo todo já optou por não se separar. O terreno. Depois de descobrir as distâncias diárias de caminhada em quilômetros, modifique-a de acordo com o terreno como mostrado a seguir. Muito ruim, neve profunda, mata cerrada, selva, montanhas, areia fofa ou pântano, vezes 0.2. Ruim, terreno com obstáculos como córregos, florestas ou colinas íngremes, vezes 0.5. Médio, florestas abertas ou colinas suaves, vezes 1. Bom, deserto de terra firme ou planícies, vezes 1.25. Clima, as condições climáticas podem modificar ainda mais a distância percorrida. Chuva. A chuva reduz a velocidade pela metade em qualquer terreno que não tenha uma estrada. Consulte estradas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, para ver os efeitos da chuva em estradas. Neve. Neve na altura dos tornozelos reduz a velocidade pela metade em qualquer terreno. Qualquer espessura mais profunda divide a velocidade por 4 ou mais. Exceção. Esquis permitem que viajantes considerem qualquer profundidade de neve como terreno médio. Substitua a perícia caminhada pela perícia esqui quando estiver viajando sobre esquis. Gelo. O frio combinado com a umidade em função de chuva, granizo, derretimento da neve, etc. resulta em gelo. Uma camada de gelo reduz a velocidade pela metade em qualquer terreno. Gelo sólido, como um lago ou rio congelado, é considerado um tipo de terreno especial. Considere-o como terreno ruim. Exceção. Considere o gelo sólido como terreno, bom para quem estiver usando patins. Substitua a perícia caminhada pela perícia patinação quando estiver viajando sobre patins. Estradas. Em clima bom, a maior parte das estradas é considerada terreno médio, independente do terreno ao seu redor. Contudo, as melhores estradas podem até ser consideradas terreno bom, conferindo um bônus. Sob chuva, estradas de má qualidade, cascalho ou terra batida, transformam-se em lama. Considere-as como terreno muito ruim. Estradas melhores se comportam como terreno médio, mas nunca bom sob chuva. Sob neve ou gelo, considere as estradas como terreno médio, mas aplique as penalidades de movimentos descritas sob clima acima, a menos que a estrada esteja limpa. Tempo necessário e custo em fadiga. As regras acima assumem que o personagem passa o dia inteiro se preparando para a caminhada, caminhando ou descansando sem tempo para estudos ou outras atividades. Isso vale independente da quilometragem diária. Quanto mais pesada a carga e piores as condições de viagem, mais lentamente o personagem irá caminhar e mais frequentemente precisará descansar. Se interromper sua viagem para outros assuntos relacionados à aventura, o personagem terá menos pontos de fadiga ao parar. Veja custos em fadiga para maiores informações. Corrida. A velocidade de corrida ou deslocamento terrestre é igual ao deslocamento básico do personagem modificado pela carga. Veja a carga e deslocamento, que nós já falamos. Em combate, a corrida é apenas uma série de manobras de deslocamento. Utilize as regras detalhadamente a seguir quando for importante definir se os heróis conseguem alcançar um avião que está prestes a decolar, escapar de pigmeus selvagens ou em outras situações semelhantes. Disparada. Uma disparada é uma corrida curta em velocidade máxima. Ela é bastante veloz, mas também bastante cansativa. Ela deve ser usada quando o personagem precisar percorrer uma curta distância rapidamente e pode arcar com o custo de chegar ao destino um pouco cansado. Um personagem pode realizar uma disparada se for capaz de correr em frente por 2 ou mais segundos. Acrescente 20% ao deslocamento depois do primeiro segundo. Por exemplo, um personagem com deslocamento 7 pode disparar a 8.4 metros por segundo após correr por 1 segundo a 7 metros por segundo. Em um mapa de combate onde o movimento gira em torno dos hexágonos de 1 metro, ignore as frações para obter um valor redondo. No exemplo acima, o personagem teria deslocamento 8. Assuma que até mesmo o corredor mais lento recebe, no mínimo, mais 1 em seu deslocamento, fazendo com que corredores com deslocamento 9 ou menos se desloquem um hexágono adicional no mapa de combate.
Um personagem com deslocamento ampliado, solo, pode acelerar seu deslocamento básico cada segundo até atingir sua velocidade máxima. Utilize o multiplicador de deslocamento ampliado no lugar do bônus de 20% para determinar a velocidade máxima. Por exemplo, um personagem com deslocamento básico 7 e deslocamento ampliado 2 corre com deslocamento 7 no primeiro segundo, deslocamento 14 no próximo segundo e deslocamento 21 no terceiro segundo, e alcança sua velocidade máxima de deslocamento 28 a partir do quarto segundo. Só é possível deslocar-se com a velocidade máxima de disparada se o terreno for bom, e o personagem estiver correndo aproximadamente numa linha reta. Qualquer desvio significativo dessa linha faz com que o personagem volte ao seu deslocamento terrestre normal durante 1 segundo para depois disparar novamente. Corrida ritmada. Quando precisa correr uma longa distância, o personagem deve manter um determinado ritmo para evitar exaustão. Uma corrida ritmada tem como velocidade média a metade da velocidade de disparada calculada acima. Por exemplo, um personagem com deslocamento terrestre 7 pode manter uma corrida ritmada de 4,2 metros por segundo em terreno bom. Dessa forma, ele é capaz de correr 1 km em 4 minutos. Custo em fadiga. A cada 15 segundos de uma disparada ou a cada 1 minuto de uma corrida ritmada, um personagem deve fazer um teste contra o maior valor entre seu HT ou CNH de corrida. Em caso de fracasso, ele perde 1 ponto de fadiga. Quando um personagem é reduzido a menos de 1/3 dos seus pontos de fadiga, divida pela metade o deslocamento para qualquer tipo de corrida, veja fadiga. Observe que uma vez que a corrida ritmada tem metade da velocidade de uma disparada, mas consome pontos de fadiga a 1/4 da razão, teoricamente é possível correr o dobro da distância antes de ficar sem energia. Essa afirmação não é verdadeira para criaturas com uma meta-característica máquina, pois elas não ficam fatigadas. Esses personagens normalmente estão sempre em disparada. Voo. Quando estiver tratando de voo, utilize as regras para caminhada e corrida com as seguintes modificações. Substitua deslocamento terrestre, igual a deslocamento básico, por deslocamento aéreo, igual ao dobro da velocidade básica, ignorando as frações. Aplique os modificadores de carga, ferimentos e fadiga da mesma forma que acontece com o deslocamento terrestre. Substitua deslocamento ampliado solo por deslocamento ampliado ar. No caso de voo de alta velocidade, corrida, calcule a aceleração como deslocamento ampliado como descrito em disparada. Substitua a perícia caminhada ou perícia corrida pela perícia voo. Ignore o terreno, mas lembre-se que o vento e outras condições ambientais podem ter efeitos semelhantes. Escalada. Para escalar qualquer obstáculo que não seja uma escada, faça um teste de escalada. Essa perícia tem dx-5 como valor pré-definido. Os modificadores dependem da dificuldade da escalada. Seja como for, sempre subtrai o nível de carga do resultado do teste. Escalar enquanto se carrega uma carga muito pesada pode ser perigoso. Faça um teste para iniciar a escalada e outro teste a cada 5 minutos. Qualquer fracasso significa que o personagem cai. Se estiver preso por uma corda, ele só cai até o final da corda, a menos que tenha tirado uma falha crítica. A tabela a seguir apresenta alguns modificadores, assim como a velocidade de escalada para algumas situações comuns. Na maioria dos casos, utilize as regras na coluna regular. A coluna combate é para escaladas inspiradas pela fúria ou pelo pânico, que sempre custam pelo menos 1 ponto de fadiga. Ou o dobro, se já existe um custo em pontos de fadiga definido pela aventura ou pelo mestre para a situação específica. As escaladas durante o combate exigem uma manobra de deslocamento. Aí aqui tem uma tabela falando sobre a escalada, né? Então é só você dar uma olhada nessa tabela que se encontra na página 353. Então, nós terminamos por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext. Então, ficamos hoje por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.